Olhe para cima quando o céu estiver limpo à noite. Você verá milhares de pequenos pontos brilhantes. Pode parecer que eles estão fixos em algum lugar, mas na realidade estão em constante movimento. Em 100.000 anos, não haverá uma constelação com a mesma forma ou padrão que conhecemos hoje. E pense em todas aquelas anãs vermelhas, pequenas estrelas, planetas, corpos espaciais que não podemos ver a olho nu. Estrelas anãs vermelhas são muito frias. Elas geralmente têm cerca de metade do tamanho do nosso céu e 1/10 do seu brilho. Elas podem não ser as coisas mais brilhantes do céu, mas vivem por muito, muito tempo. Reações de fusão nuclear acontecem nas profundezas do núcleo das estrelas. É isso que as faz brilhar. Grandes estrelas liberam enormes quantidades de energia, queimando seu combustível estelar. Mas essas estrelas tendem a queimar todo o seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Estrelas como o nosso Sol geralmente vivem por cerca de 10 bilhões de anos. Mas as anãs vermelhas não usam tanto combustível. Sua luz não é tão poderosa e elas não precisam de muita energia para sustentar sua existência. São como carros energeticamente eficientes. É por isso que podem durar centenas de bilhões de anos. Algumas das menores podem viver até 10 trilhões de anos. A maior parte do hidrogênio em estrelas semelhantes ao Sol permanece intacta. Há mais desse gás na atmosfera do que no núcleo dessas estrelas. Isso significa que a maior parte do hidrogênio não participa das reações de fusão. Mas é diferente nas anãs vermelhas. Elas circulam plasma por todo o corpo. Essas estrelas puxam novas reservas de hidrogênio de suas camadas externas para o núcleo. É isso que mantém as reações de fusão funcionando. Um dia, em um futuro distante, estrelas como o nosso Sol ficarão sem combustível e se desligarão. O universo estará cheio de pequenas anãs vermelhas. Elas não terão energia suficiente para brilhar e iluminar o espaço ao redor. Nossos descendentes, se houver algum, herdarão um cosmos escuro e sombrio. À medida que envelhecer, o Sol aumentará de tamanho a ponto de destruir planetas próximos. Primeiro Mercúrio, depois Vênus e depois nós. Por outro lado, a Terra provavelmente sobreviverá, mas por pouco e não por muito tempo. Ao se aproximar, o Sol a queimará até que fique crocante. Os planetas exteriores do nosso sistema solar também sobreviverão, mas eles irão para ainda mais longe no espaço. O Sol perderá parte de sua massa enquanto aumenta de tamanho. Sua atração gravitacional estabelece as órbitas dos planetas. Quando nossa estrela se tornar menos massiva, a sua força de gravidade enfraquecerá, e os planetas externos não terão uma conexão tão forte com o Sol. Nosso sistema solar não está isolado. Existem muitas outras estrelas em nossa galáxia. Dentro de 30 bilhões de anos, as estrelas que viajam nas proximidades vão mexer com nossos planetas exteriores o suficiente para descolar rapidamente alguns dos maiores do sistema solar. O último planeta a ficar permanecerá por mais algum tempo, talvez até 100 bilhões de anos. Mas mesmo esse acabará por ser expulso do sistema solar. Existe uma teoria que afirma que a maior parte da água do nosso planeta vem de meteoritos e cometas carregados de gelo, bolas de poeira congelada. Como elas colidiram com a Terra primitiva, provavelmente trouxeram a água que era necessária para desenvolver a vida. Mas esses mesmos objetos que podem ter criado vida em nosso planeta também podem ser o seu fim. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E os cientistas pensam que é muito provável que um asteroide ou cometa grande o suficiente para acabar com a vida na Terra colida com o nosso planeta. Mas isso acontecerá em um futuro distante. E felizmente temos a tecnologia necessária para prever essas coisas e reagir a tempo. Mas há outras colisões cósmicas que não podemos evitar, não importa o que façamos. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se movendo em direção ao sistema solar a uma velocidade de 110 km por segundo. Há 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e Andrômeda. Então, felizmente, nossa vizinha não cobrirá essa distância tão cedo. Isso só acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos. Tal colisão de duas galáxias pode resultar em um caos para nossos descendentes, se algum deles ainda estiver vivendo na Terra. As duas galáxias deslizarão uma pela outra. Elas se separarão até que a força gravitacional comece a puxá-las de volta. À medida que se fundirão, ambas perderão sua estrutura semelhante a um disco e formarão uma grande galáxia elíptica. Essa já tem o apelido de Milcômeda. A Via Láctea, como a conhecemos hoje, não existirá mais. O espaço está em constante movimento, mudando o tempo todo. Os cientistas têm alguns cenários possíveis do que pode acontecer com o universo no futuro. Número 1. O Big Rip.
Essa teoria afirma que o universo se expandirá infinitamente. Em um ponto, a atração da expansão ficará mais forte do que a força gravitacional que mantém tudo junto. Se isso acontecer, destruirá galáxias, estrelas, buracos negros e todos os outros corpos espaciais, incluindo a Terra. O universo se transformará em um monte de partículas desconectadas. Até cerca de 5 bilhões de anos atrás, o universo estava se expandindo lentamente devido à sua poderosa atração gravitacional. Depois, essa expansão acelerou. Alguns especialistas dizem que são os efeitos da energia escura. A energia escura é a força misteriosa que compõe quase 70% do nosso universo. Essa força empurra para expandir mais rápido em vez de desacelerar. Então, no caso do cenário do Big Rip, a energia escura vencerá a gravidade a ponto de ser capaz de destruir átomos individuais. Cenário número 2, o Big Crunch. Existe a possibilidade de o universo chegar ao ponto de parar de se expandir. A gravidade se tornará uma força dominante. Pode até reverter a expansão do universo. Então, o cosmos começará a encolher, fazendo planetas, estrelas e até galáxias inteiras colidirem. No final, todo o universo entrará em colapso sobre si mesmo, e tudo será comprimido a um ponto infinitamente pequeno, que é algo chamado de Big Crunch. O universo pode começar a se expandir mais uma vez. Teoria número 3, o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a entropia crescerá até atingir seu valor máximo. Entropia é basicamente a ideia de que tudo no universo declina em desordem em algum momento. Uma vez que a entropia atinja seu máximo, o calor no sistema será distribuído uniformemente. O universo então desaparecerá, porque não haverá espaço para o calor existir. Qualquer movimento mecânico dentro do universo irá parar. O cosmos será tão vazio e o gás será tão fino que nenhuma nova estrela poderá se formar ou brilhar novamente. Em tal cosmos, o tempo será apenas um vazio sem fim. Nada acontecerá com planetas, estrelas ou seres vivos. Todo o universo estará congelado, escuro e imóvel, porque não haverá energia que possa fazer as coisas funcionarem novamente. Muitos bilhões de anos após as últimas estrelas queimarem e desaparecerem, buracos negros enviarão uma mensagem de que o universo chegou ao fim. Buracos negros são áreas com atração gravitacional extremamente forte, tão poderosa que nada pode escapar. Eles podem ser tão massivos quanto 100 sóis. Quanto aos buracos negros supermassivos, sua massa pode ser maior que a de 1 bilhão de sóis. Você pode encontrar esses buracos negros gigantes no centro da maioria das galáxias. Como todo o resto, eles terão o mesmo fim. Mas quando chegar o momento, não desaparecerão suavemente na escuridão. Os buracos negros desaparecerão em enormes explosões de fogos de artifício, iluminando o universo nos últimos momentos de sua existência. Será o fim de toda a era. Os buracos negros geralmente sobrevivem devorando as estrelas e o gás que chegam perto o suficiente deles. Sua gula é a principal característica que os denuncia. Na maioria dos casos, há um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Esse disco é feito de todos aqueles materiais em partículas que ele despedaçou e está puxando para dentro, semelhante a quando a água escorre por um ralo. À medida que os materiais e partículas se aproximam, eles começam a se mover cada vez mais rápido. Isso gera calor, o que faz o disco de acreção brilhar, revelando o buraco negro. Sim, os buracos negros não são tão bons em esconde-esconde. Tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, que também é chamado de ponto de não retorno, é perdido para sempre. Mas Stephen Hawking tinha uma teoria de que seria possível escapar de um buraco negro. Existem partículas se movendo mesmo no vácuo. Digamos que uma partícula tem energia positiva e outra negativa. Se ambas se aproximarem de um buraco negro, há uma chance de que uma caia nele enquanto a outra escape. Isso significa que o buraco irradiou a partícula para longe. E essa partícula levou parte da massa do buraco negro consigo. E é por isso que o buraco pode começar a encolher. À medida que começa a evaporar, perde sua massa e lentamente se torna menor. Mais e mais partículas começam a sair, até que toda a energia que ficou para trás escape de uma vez só. No último décimo de segundo, haverá um flash gigante de energia e luz em uma região muito pequena do espaço. E então, tudo se foi.